Bom dia, igreja! A paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia e eu estou aqui para dar início a mais um culto da família. Por isso, seja muito bem-vindo para esse momento que eu tenho certeza será um tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Quero dizer a você que você ainda tem um tempo para poder convidar as pessoas que você ama, familiares, amigos, compartilhando o link para que possam juntamente conosco adorar, agradecer, engrandecer ao nome do nosso maravilhoso, poderoso Deus. E eu quero também dizer que nesse momento inicial, você tem a oportunidade para se acomodar num lugar onde você possa se concentrar para receber a palavra de Deus. Por isso, acomode-se num lugar onde você possa ter essa liberdade de concentração para receber de Deus aquilo que Ele tem como porção perfeita para edificar, transformar, restaurar, edificar, fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Aproveite também para dar um like na nossa página, ativar o sininho, para que em todas as outras programações, cultos, você possa ser lembrado e participe também. Você é muito bem-vindo sempre. Aliás, quero aproveitar, se tem alguém que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se acolhido pela Sara Nossa Terra, essa igreja que realmente tem muito amor e demonstra isso com empatia a cada movimento que nós realizamos. Quero agradecer também, essa semana foi recheada de bênçãos, de vitória, de grandes testemunhos que eu fico na expectativa de compartilhar cada um deles com a igreja, mas a seu tempo será compartilhado. Quero agradecer a você que esteve conosco, toda a programação de cultos, participando ativamente no culto, terça-feira, culto de campanha, sempre uma bênção, cada palavra que nos edifica, que nos fortalece, participando conosco de cada uma das células, participando conosco da vigília que foi sobrenatural. A vigília, queridos, foi uma grata surpresa essa semana, realmente muitos participantes, foi de forma presencial, então muitas pessoas presentes, mas também muitas pessoas através do online, do link que nós compartilhamos. Então eu creio que muitas vidas foram alcançadas e abençoadas. Aliás, se você foi alcançado por Deus através dessa vigília, foi abençoado, comenta no chat para que edifique a vida dos outros irmãos que não conseguiram participar, mas que eu tenho certeza que da próxima vez irá participar conosco. Quero dizer para você que essa semana já começa diferente. Semana de bênção, de vitória, semana com a programação que se segue de maneira bem atuante e ativa, mas nós teremos o nosso culto Mulheres Vencedoras. Quero agradecer a cada uma de vocês, mulher que já se inscreveu. Fazer um pedido aqui para você que se inscreveu. Se você não for, por favor, avise a sua líder, ou a mim também, se por um acaso algum imprevisto acontecer, porque nós temos lista de espera. A lista, ela se encerrou, a quantidade de pessoas, ela encerrou nas primeiras 48 horas, como eu mesma já previa e inclusive falei nos grupos, nas reuniões, para que as pessoas pudessem rapidamente se inscrever. Então, louvado seja Deus por esse problema, porque Ele é muito bom. Esse primeiro, nós não iremos locar o espaço porque estávamos medindo exatamente esse número de participantes e foi um verdadeiro sucesso. Mas se você não puder, por algum motivo, por favor, dê espaço para quem pode e quer ir. Aliás, eu já postei isso em todas as mídias aqui da igreja e eu faço um pedido até para que a gente tenha credibilidade de continuar realizando os cultos de forma presencial. Caso você tenha, eu espero que não, algum sintoma que possa ser do Covid-19, seja uma dor de cabeça ainda que leve, seja uma coriza que pode parecer até mesmo uma rinite ou uma sinusite, dores no corpo,
que você possa, por gentileza, acompanhar o culto de forma online. Não deixe de acompanhar, mas evite participar de forma presencial para que realmente você não seja exposto ou então também não possa, mesmo que sem a certeza, expor outras pessoas a essa questão que infelizmente nós temos que falar a respeito desse assunto. Não é nem um pouco confortável, porque para mim, como alguns que me conhecem sabem que eu abriria espaço para todos, né? Mas infelizmente nós temos que tomar esses cuidados. Então, nós estaremos lá reunidas, irmãs, louvado seja Deus, para adorar ao Senhor, né? Através desse culto tão especial e tão esperado. Estou na maior expectativa. Chegue no horário e participe conosco, nós teremos grandes surpresas nessa noite que será maravilhosa. Amém? E eu quero aproveitar e fortalecer os nossos ministérios sociais, né? Nesse sábado, a nossa querida diaconisa Eliane esteve lá arrecadando as cestas básicas. Obrigada para aqueles que estão ofertando. E eu quero estimular a você que pontualmente está precisando, para que você possa nos procurar também. Aos sábados, a Eliana fica lá na igreja fazendo um plantão, tanto de recebimento quanto de doação das cestas básicas, normalmente no período das 10 da manhã até as 12 horas. O nosso muito obrigado. Famílias têm sido grandemente abençoadas com esse projeto. Então, sem mais demoras, nós daremos início ao nosso culto com uma breve reflexão, porque nós temos, além do culto agora pela manhã, nós também temos o culto à noite com os pastores Eriveldo e Horaci. Aliás, quero agradecer também a todos os participantes do culto e eu deixei aqui de falar, não menos importante, do Arena. Queridos, o Arena, cada culto uma alegria, cada culto uma bênção. Então, de novo aqui eu quero registrar que o Arena é o melhor lugar do planeta. Estimule os jovens, seja você jovem estimulado a participar conosco, a fortalecer esse ministério que tanto tem a acrescentar dentro da nossa igreja. Nós temos falado a respeito, nesse momento inicial, a respeito do livro de Salmos, fazemos a leitura. Nós estamos hoje no capítulo 3, leremos o capítulo 3 do livro de Salmos, mas antes, eu quero que você, onde está, possa fechar os teus olhos para que nós possamos ter um ambiente preparado para receber a palavra de Deus. Feche os teus olhos por alguns instantes. Pai amado, na tua presença, glorificando o teu santo nome. Senhor, eu te engrandeço, Senhor, ó Pai, porque o Senhor é Deus, soberano e todo-poderoso. Seja exaltado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar conosco, que a tua palavra que será compartilhada possa abençoar a vida de muitos. Nós possamos recebê-la como alimento necessário para que possamos viver plenamente. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, livro de Salmos, se você está com a sua Bíblia, recomendo inclusive você pegar um caderninho também, para que você anote as referências das passagens, enquanto o pastor estiver nos orientando, nos ensinando a palavra de Deus. Mas nesse momento que você possa abrir a sua Bíblia e ler a palavra de Deus que diz assim, Salmos 3. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Louvado seja Deus por esse salmo, por essa palavra, né? Que fala sobre confiança em Deus, mesmo em meio a todas as adversidades que nós vivemos. Se
livro dos Salmos, ele revela que quando o salmista, ele escreveu esse salmo, ele estava passando por situações muito complicadas. Ele estava sendo perseguido, inclusive. E esse salmo que nós temos aqui, a certeza de que foi escrito através do rei Davi, salmista Davi, num tempo muito delicado da vida dele, onde um dos filhos, talvez você conheça a história, um dos filhos, Absalão, estava perseguindo ele também, se levantou contra ele, se revoltou contra o próprio pai. Veja que situação difícil. E nós temos isso lá em referência no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 18, dando respaldo para essa afirmação. Ou seja, algo que realmente nós olhamos e vemos que em tempos de perseguição, e perseguição vinda através do próprio filho, sentimento de um pai, né? Provavelmente ali em plena angústia sobre tudo isso que estava acontecendo, ainda assim ele guardou a confiança no Senhor. E aqui vale a gente lembrar que Deus, ele permitiu que houvesse essa rebelião de Absalão, né, como até mesmo parte da disciplina para Davi, porque todos sabem o pecado que ele cometeu com relação a Batseba, que está lá também como referência no livro de 2 Samuel, capítulo 12, nos versículos de 1 a 12. E eu creio que um breve resumo desse salmo, ele pode ser dividido entre, primeiramente, o reconhecimento desse problema, dessa adversidade que Davi relata nos versículos 1 e 2. A confiança maravilhosa e profunda de Davi em Deus, relatado lá nos versículos de 3 a 6. E também a oração de Davi, né, por livramento e reconhecimento da soberania, da grandiosidade de Deus que ele relata nos versículos de 7 a 8. Ou seja, quando ele fala sobre o reconhecimento da adversidade, ele diz, olha, são muitos, são numerosos os exércitos que se levantam contra mim. Quantos aqui passam por situações e problemas e muitas vezes parece que são incontáveis a quantidade, né? Porque dizem que não tem aquele ditado que diz notícia ruim nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. Ou os problemas, né, sempre acontecem, parece que tudo de uma única vez, em uma única vez. Então aqui Davi, ele estava passando por uma situação onde os exércitos eram numerosos e se levantavam contra ele. A ponto de lá no livro, né, de 2 Samuel 15, 13, tem um registro interessante que o profeta, ele relata aqui, que diz assim: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Ou seja, eles estavam convictos, era uma guerra onde eles seguiam o líder e eles queriam destruir o rei Davi. E isso continuou, mas a grande questão aqui é que mesmo em meio a tudo isso, Davi, ele expressa essa confiança em Deus e ele contrasta todas essas aflições e esses problemas com uma fé inabalável, fé necessária para que em tempos de adversidades, e nós estamos vivendo, e não se iludam, a situação ela pode ainda piorar ao longo dos tempos, que a palavra de Deus diz que a violência aumentaria, que o amor de muitos esfriaria, e nós temos vivido um tempo semelhante a isso. Então Davi, ele tinha aqui uma concepção de Deus, né? De que o Senhor, ele é todo poderoso e ele não havia abandonado, embora ele tivesse passando por adversidades. Porque ele diz assim lá no versículo 3: porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. É o Senhor, queridos, mesmo em meio às adversidades, por piores que elas pareçam, somente Ele pode verdadeiramente nos abençoar, ser o nosso escudo, a nossa torre forte, o lugar onde nós podemos nos refugiar, nos esconder, nos proteger. Assim como Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31,
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essas palavras aqui de Davi nos levam a essa referência e afirmação também do apóstolo Paulo. Porque alguém dizer que confia em Deus não é a mesma coisa de alguém que verdadeiramente vive como quem confia em Deus. São duas coisas completamente distintas. E Davi, ele simplesmente vivia como quem confia em Deus. No meio da guerra ele conseguia dormir. Olha que coisa, deito-me e pego o sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Quantos aqui, mesmo em meio a dificuldades no relacionamento, no casamento, sejam problemas financeiros, sejam problemas de saúde, consegue se deitar crendo e dormir, crendo que é o Senhor que te sustenta? Aqui Davi expressa, uma confiança capaz de expressar uma tranquilidade em Deus, mesmo em meio a toda essa guerra. E depois ele ainda assim pede o livramento. Porque ele pediu para quem, queridos? Ele pediu para Deus o livramento. Isso é uma demonstração de confiança, porque ele sabia para quem ele poderia pedir. Então ele pediu, através das orações sinceras, que ele tinha absoluta certeza que o Senhor iria realmente ouvi-lo. E ele fala ali, Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Que aqui é como um ato, são golpes dados ali em situações conflitantes, de atrito, que demonstra que ele estava pedindo para que o Senhor o ajudasse, falando um pouco da característica daquele povo. Mas ele continuava, o que vale dizer aqui é que ele continuava perseverante nas orações, demonstrando uma verdadeira fé, sabendo para quem ele deve pedir o socorro. Olha, aqui um ponto muito importante para finalizar. Deus, ele havia constituído Davi como rei. E qualquer situação que quisesse tirar essa posição de Davi seria contrário à vontade de Deus. Quando Deus nos concede bênçãos e ele nos dá palavras e ele nos faz com que na nossa vida sejam cumpridas promessas, ou nós possamos alcançar essas promessas de Deus, melhor dizendo, saiba de uma coisa, foi algo que Deus estabeleceu, é a vontade de Deus. Tudo que se levanta contrário a isso vai ter pela frente nada mais poderoso, aliás, vai ter algo muito mais poderoso, que é Deus. Deus, queridos. Então, saiba que isso é muito importante, mas é também importante você reconhecer a soberania de Deus, que é o que o Salmos aqui ele está dizendo, porque Davi ele termina com uma declaração direta dizendo assim: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi estava falando sobre a eficiência de quando nós oramos para esse Deus que é soberano, as coisas acontecem. Ou seja, não fica restrito somente nesse texto a algo que é temporal, mas aqui ele está expressando acerca de uma libertação que implica numa vida eterna. É disso que se trata esse texto. E é nele que nessa manhã nós nos fortaleceremos, para que nós possamos ter a certeza de que mesmo em meio a todas as adversidades, nós servimos a um Deus que, quando confiamos nele, nós podemos recostar a nossa cabeça nos nossos travesseiros, deitar, dormir tranquilamente, crendo que ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Fecha os teus olhos por alguns instantes, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, na tua presença eu glorifico o teu santo nome, declarando que o Senhor é Deus soberano, poderoso, ó Deus em guerra, poderoso para vencer cada uma das batalhas por cada um de nós. Por isso queremos nessa manhã
confiando no Senhor, entregar as nossas vidas, entregar as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que o Senhor possa pleitear a nossa causa. Mas também queremos entregar diante do Senhor uma declaração de gratidão, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Ó Deus, e crendo que a cada dia o Senhor está conosco para fazer de nós, em nome de Jesus, como filhos, amados, preciosos na Tua presença, protegidos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo Teu poder. Guarda cada um de nós. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Onde você está, dê um grande aplauso ao Senhor. Vamos dar início a esse culto sem mais demora. Permaneçam conosco do início ao fim. Permaneçam participando. Daqui a pouco no chat nós iremos compartilhar o link da sala de oração. E nós temos grandes testemunhos para compartilhar com você daqui a pouco. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Tenhamos todos nós um maravilhoso culto. Que Deus te abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre.
afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo o meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 27 de junho de 2021. Tenho certeza que você já está sendo abençoado pela abertura desse culto, pelos louvores. E agora Deus vai falar conosco
através da sua palavra, para que nós possamos aprender, para que nós possamos entender e principalmente, depois disso, que nós possamos aplicar essa palavra em nossas vidas, nas vidas das nossas famílias e de todas as pessoas que nos cercam. Amém? Tenho certeza que hoje é um dia maravilhoso na presença do Senhor, é um dia que Deus está movendo já no coração, na mente de muitas pessoas, para que muitos que estão afastados voltem, para que muitos que estão num caminho de busca do Senhor possam se converter nessa manhã. Nós estamos caminhando para a chegada dos próximos 10 anos aí, quem sabe quantas coisas vão acontecer, né? Biblicamente falando, a gente já consegue imaginar algumas coisas, não tem, obviamente, nenhuma adivinhação aqui de data ou qualquer coisa nesse sentido. O que há, de fato, é uma expectativa pela leitura, pelos acontecimentos, por tudo aquilo que nós já estamos acompanhando nos últimos anos, vem acontecendo no mundo como um todo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro, né, do nosso livro da Bíblia, né, óbvio, de Hebreus. Hoje nós vamos falar do capítulo 4. E o livro de Romanos, que foi o primeiro livro que nós começamos os estudos, e agora o de Hebreus, eles são excelentes parâmetros para todas as coisas, para o que vai acontecer, para as mudanças que Deus vem proporcionando, né? As coisas que o ser humano sempre precisou se atentar, mudar, transformar. E a gente vem falando sobre isso constantemente. O livro de Hebreus vem mostrando, né? Lembrando que o livro de Hebreus, óbvio, foi escrito para a comunidade ali judaica, hebraica, que estava ali na região de Jerusalém, todas as igrejas da região. Lembrando que as igrejas cristãs, né, propriamente ditas naquela época, se reuniam em casas e, obviamente, por causa da perseguição, algumas pessoas estavam voltando ao seu modo rudimentar de fé sem Jesus Cristo, vamos chamar assim. Não dá para ser sem Jesus, né, mas só para a gente ter um parâmetro. Como se ele não tivesse vindo, né, naquele momento, como se ele não tivesse morrido, ressuscitado, pregado o evangelho e feito tudo aquilo que ele fez em carne, né, encarnado, esse Deus encarnado. E esse é o contexto histórico, né? Obviamente o livro foi escrito provavelmente por um judeu, que era participante dessa igreja, e ele sabia realmente, conhecia bastante a Bíblia, conhecia Jesus Cristo, seus apóstolos, tudo indica que sim. Então esse é o contexto de história que nós estamos falando. E hoje nós vamos falar sobre algo importante, né? Quem é que não almeja entrar no descanso de Deus? E quando eu falo descanso aqui, não é o descanso na conotação de morte, mas é o descanso na conotação de paz, de estar num lugar que mesmo em meio a tribulações, a gente consiga ter paz no coração. E Deus sempre prometeu esse descanso para o ser humano. Claro que um dia esse descanso virá de maneira efetiva, né? Que nós falamos já na semana passada, né? O Apocalipse diz isso. Um lugar onde não haverá choro, nem ranger de dentes, onde nós estaremos com Deus, com os nossos irmãos, vivendo em paz. Mas, enquanto esse momento definitivo não acontece, Deus foi oferecendo esse descanso para o seu povo, né, em todas as épocas. Só que muitos não entraram nesse descanso. Porque apesar de a gente saber que a glória vindoura é muito grande, nós vivemos, né, ainda que sejam frações, ainda que sejam pedaços dessa glória aqui nesta terra. Mesmo os que viveram no Velho Testamento, como nós agora que vivemos após a morte e ressurreição de Jesus. Mas também nós sabemos que muitos almejaram essa paz e almejam essa paz. Todo ser humano almeja ter essa paz, essa tranquilidade. Tanto que muitos conseguem parte dessa tranquilidade nesse mundo, eles entendem que é por ter muitos recursos financeiros. A Bíblia realmente diz que aquele que tem muitos recursos financeiros vai conseguir passar por esse mundo de uma maneira mais tranquila. Mas não é essa paz
que está dizendo. Porque até mesmo aqueles que têm uma posição financeira boa, eles passam por problemas. Às vezes tem mais problemas do que aquele que não tem um problema financeiro. Nós sabemos disso. Essa paz que excede o entendimento que Deus está falando. Esse lugar de descanso que Deus está falando. E que Deus diz para algumas pessoas, por conta da sua desobediência, que não iriam entrar nesse lugar de descanso. Mas o que é importante a gente entender? Imagina que todos hoje, como sempre, almejaram esse lugar. Por que você está falando isso, pastor? Por quê? Porque como que é a vida do ser humano nesse mundo? Nesse mundo? Muito trabalho, às vezes muitos problemas por falta de trabalho, muitos problemas por falta de recursos financeiros, pela incerteza do dia a dia, pela incerteza do que pode acontecer no futuro, pela incerteza do que pode acontecer no seu momento atual, dentro das questões financeiras, dentro das questões profissionais, mas também a incerteza dentro das questões relacionais. Muitos buscando ter uma pessoa ao seu lado que lhe conceda paz. E muitos no meio de um casamento ou de um relacionamento aonde não existe paz, existem brigas constantes, problemas constantes. Isso estendendo também para a relação pais e filhos. Isso também estendendo para tudo que acontece no mundo ao nosso redor. A insegurança, né, de sairmos, né, pela falta de segurança nas ruas, por questões de roubos e de outras coisas piores ainda. O ser humano vive nessa incerteza o tempo todo. E é óbvio que isso vai perturbando interiormente o ser humano, o seu coração, a sua mente, vai perturbando a sua relação com Deus, vai perturbando a sua relação com o próximo, né? Muitas vezes, e muitos adoecem, né? A gente tem visto nos últimos tempos um aumento considerável em casos de depressão, em casos de suicídio, em casos de síndromes aí de pânico e outras tantas problemas, né, que nós estamos enfrentando, por exemplo, agora, tantas doenças. E como não se afligir em meio a tantas coisas? Essa é a nossa realidade. Então o ser humano, ainda que ele não declare com a sua boca, ele busca por paz o tempo todo. Ele está buscando por essa paz o tempo inteiro. Todos os dias, como ele gostaria de ter, alguns eu já ouvi, muitos seres humanos, né, muitas pessoas dizendo assim para mim, como eu gostaria de ter pelo menos um dia de paz na minha vida. Muitos se escondendo, né, fugindo dos seus problemas, querendo passar os seus problemas para outras pessoas, e obviamente as outras pessoas não querem os seus problemas. Ninguém quer o problema do outro. Não é o que o Evangelho diz, né? Diz sujeitai-vos uns aos outros, ajudai-vos, né? Amai-vos uns aos outros. Mas na verdade, na realidade deste mundo, aqueles que vivem a realidade deste mundo, muitos vivem a realidade deste mundo mesmo estando dentro da igreja. Jesus não nos tirou do mundo. Ele nos prometeu estar conosco, nos livrar do mal, mas ele não nos tirou do mundo. Então, essa questão, deixa eu colocar aqui meu telefone no silencioso, eu esqueci, agora pronto. Essa questão de problemas, né, dessa incerteza, de almas afligidas por tudo isso, isso é uma constante na vida de todo e qualquer ser humano. São poucos os seres humanos nesse mundo que conseguem viver um período de paz de uma maneira mais constante. Aí você fala, eu já ouvi outras pessoas falando, eu vou mudar para o meio do nada, ficar sozinho. Se você ouvir alguns testemunhos das pessoas que estão sozinhas, claro, elas têm os benefícios em relação ao tumulto, à quantidade ali de pessoas, mas ainda sozinhos elas também têm as suas aflições. Muitos enlouquecem por estar sozinhos. Na verdade, todo ser humano, ainda que ele não declare
ainda que ele não concorde, ainda que ele não almeje, ou aparentemente não almeje, o que ele quer é uma paz. E essa paz só pode ser dada por Deus. E essa paz, um dos nomes para essa paz, claro, o nome da paz efetiva é Jesus. Mas, considerando que nós vamos conversar nesse texto, uma da forma de paz, ele diz que é entrar no descanso do Senhor. Mas vamos ler. Nós já fizemos uma introdução. Sabemos das mazelas de um ser humano. Todos nós somos seres humanos. Sabemos o quanto é duro viver as nossas realidades. Quando parece que está tudo bem, sempre vem alguém com um problema, sempre aparece uma circunstância e parece que aquilo vai tirando a nossa paz, né? A Bíblia diz que isso são as raposinhas, né, que vão comendo a nossa paz. Você parece que está prosperando ali, vem num embalo de prosperidade, vem crescendo e aí começam a aparecer coisas que são aparentemente pequenas para tentar tirar a sua paz. Invariavelmente essas coisas conseguem tirar a paz de um ser humano. E há aqueles que efetivamente já vivem uma vida que não tem paz nunca. A pessoa não consegue, ela dorme perturbada, acorda perturbada, vive o dia a dia perturbado. Tem, ao contrário, ainda tem segundos, minutos, talvez um dia de paz em toda a sua história. E nós, como é ruim viver desta maneira. O quanto nós precisamos dessa paz de Deus, do descanso do Senhor. De poder, em meio a todas essas coisas, dizer, ainda em meio a tudo isso, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que sou seu filho, e eu sei o que me espera. E mesmo diante de toda essa circunstância, eu ainda consigo ter paz, eu ainda consigo descansar a minha alma, eu ainda consigo descansar o meu espírito, eu ainda consigo ter descanso. Como esse lugar de descanso em Deus é algo importantíssimo para a vida do ser humano. Mas vamos ler o texto que está em Hebreus capítulo 4. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 inteiro, Hebreus 4. Hebreus 4. Abra a tua Bíblia comigo e vamos ler. Diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo da desobediência ou de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que texto maravilhoso, complexo e maravilhoso. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando para hebreus, lembra? Grave isso na sua mente, ele está falando para hebreus. E por isso ele usa muito o contexto do que os hebreus acreditam. Ele estava dizendo o seguinte aqui nesse texto, ele se refere muitas vezes, né, a gente vai ler daqui a pouco, o Salmo 95 no versículo 11, e ele mostra a primeira coisa. Muitos não entraram no meu descanso, a palavra diz, porque desobedeceram. Porque não tiveram fé nas promessas. Porque não tiveram fé na palavra. E por causa desse movimento de falta de fé, eles não conseguiram entrar no meu descanso. Então, o principal ponto para que você consiga descansar em Deus e, consequentemente, descansar das suas próprias obras, do seu próprio trabalho, é que você tenha fé nas promessas do Senhor. Sabe aquele jargão? Entrega nas mãos de Deus, confia no Senhor? É sobre isso que ele está falando. Muitos falam, mas são poucos os que confiam. Porque diante do abismo aparente da sua própria existência, as pessoas desistem, perdem a fé, não creem mais na palavra, se afastam, viram as costas e, o que é pior, começam a dar péssimo testemunho no que tange a fé em Jesus Cristo, na palavra e no Senhor. E o que é pior, ainda acreditam que são de Deus, que continuam professando a fé em Jesus, mas falam com a boca, mas a sua ação não demonstra essa fé. O homem, a mulher de Deus, o Filho de Deus, fala com a boca, sim, mas a sua vida demonstra essa fé. Ele demonstra acreditar que Deus vai abençoá-lo. E aqui eu não estou falando que você não vai ter problemas. É que mesmo em meio a problemas você vai conseguir ter paz, que você vai conseguir descansar. Porque você creu nas obras do Senhor e descansou nas obras dele, você terá descanso nas suas obras. Isso é muito difícil de viver teologicamente. Ninguém que teologicamente conhece esse texto, mas que não tem experiência com Deus, consegue entrar no descanso do Senhor. Porque às vezes você conhece a teologia, mas você não tem essa experiência, você não tem essa fé. Você é tão mecânico no teu conhecimento que isso não permite a você ter uma experiência com Deus. Porque qualquer experiência com Deus, para qualquer teólogo obtuso, demonstra heresia e não é verdade. A experiência com Deus é extremamente importante. Por um outro lado, existe também aquela pessoa que ela é tão emocional e tão desequilibrada e olha tanto para si mesma e só para a sua circunstância, que ela não confia na palavra, ela não lê a palavra, ela não sabe as promessas que existem na palavra. E todas as vezes que ela vive por uma circunstância, ela atribui aquilo ou a um demônio, ou ela atribui aquilo que ela não tem fé. Muitos falsos profetas vão dizer para uma pessoa isso, e às vezes ela tem
fé, só que está no lugar errado. Pela falta de conhecimento da palavra. Não, e pela falta de experiências reais. Essa pessoa tem experiências que ela julga ser com Deus, mas muitas vezes não tem nada a ver com Deus. No meio disso tem aqueles que são equilibrados. E ele está falando lá da época de Moisés ainda. Né? Vamos voltar aqui para o texto. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o descanso que Deus daria para aquele povo, e deu, né, na verdade, naquele momento, pela obediência deles, se isso tivesse acontecido, era aquilo que eles chamavam de a terra que emana leite e mel, a terra prometida para o judeu. Só que nós sabemos que não foram todos que entraram nessa terra prometida, porque muitos apostataram, viraram as costas à palavra, viraram as costas às promessas e se perderam. Mas Josué preparou um povo para entrar nesse lugar. Quando aqueles que tinham que morrer no deserto morreram, inclusive Moisés, e Josué assume esse lugar, Josué prepara um povo para entrar nesse lugar, nessa terra prometida. Esse era o descanso de Deus para o povo naquela época. Mas vamos ler, né? Vamos ler. E aqui a gente vai ler algumas curiosidades, né? A gente vai ter alguns parênteses aqui dentro daquilo que nós estamos conversando hoje. Qual foi a primeira coisa que Moisés faz? Ele abre o rio. Eu acho que eles tinham, os profetas daquela época, eles tinham uma facilidade em abertura de mar e rio, né? Então, um abriu o mar, o outro abriu o rio. Parecia que era meio que um sinal que Deus estava com eles. Mas era fato, aconteceu, né? Isso a gente precisa ler. Então, vamos ver o que Josué faz. Só por curiosidade, depois eu vou ler Eliseu, para que vocês saibam que Eliseu também fez isso. Mas vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo em Josué 3, versículos 14 a 17. Josué 3, versículos 14 a 17. Josué 3, versículos 14 a 17. A palavra de Deus, ela diz assim: Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Então, Josué prepara um povo e atravessa o Jordão. Tão grande quanto o milagre de abrir o Mar Vermelho é abrir o Rio Jordão. E eles atravessam. Aquele era o descanso daquele povo. E nós sabemos que enquanto aquele povo fez aquilo que Deus havia determinado que eles fizessem, eles tiveram o descanso que Deus prometeu que eles teriam. O problema é que parte que desobedeceu já ficou no deserto. E outra parte, depois, eu não vou entrar nesse aspecto, se perdeu com outros povos. O fato é que a falta de fé e a desobediência sempre foram características das pessoas que perderam a condição de entrar no descanso de Deus. E é incrível pensar nisso porque
Se já naquela época eles viam muitas coisas, nós vamos chegar, obviamente, até Jesus, né, que é o nosso descanso eterno, e observavam tudo aquilo, a gente vê o poder da circunstância na vida de uma pessoa. O poder dos seus ouvidos estarem ouvindo coisas erradas. Eu falo isso o tempo todo, porque eu sei o quanto isso é real. E quanto as pessoas se convencem de que elas são o centro do universo e precisam da maior ajuda possível. E abandonam os caminhos da fé e da obediência à palavra de Deus e também abandonam as suas experiências com Deus. As suas experiências são válidas desde que elas estejam de acordo com a palavra. Se a tua experiência não estiver de acordo com a palavra, existe alguma coisa esquisita. Porque Deus não vai escrever um novo evangelho e nem vai escrever uma nova palavra. Tudo aquilo que ele tinha que escrever e dizer já foi escrito e dito desde antes dos tempos. É isso que esse próprio texto diz. Então as tuas experiências validadas com a palavra de Deus, elas fortalecem a tua fé. Agora, se elas forem independentes, se a palavra na sua vida for independente de qualquer experiência, se você tirar a experiência com Deus somente pelo conhecimento da palavra, você não vai ter fé, vai ser vazio, vai se tornar julgador. Do mesmo lado contrário, se você tiver muitas experiências que você considera ser de Deus, eu estou repetindo a mesma coisa para que isso fixe na tua mente, mas não tiver conhecimento da palavra, você vai julgar que tem experiências com Deus que você nunca teve com Deus efetivamente. Então, a aliança, essa não é a palavra correta, mas eu acho que é uma boa palavra. A aliança entre o conhecimento e entendimento da palavra e a experiência diária com Deus, ela é imprescindível para que a tua fé seja fortalecida. Porque senão, em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, e isso é natural que aconteça com todos os seres humanos, a tua fé vai esmorecer. Se você não tiver alicerçado na rocha, firmado na palavra e em Jesus Cristo, como pedra fundamental de toda a construção que você é em Deus, então, provavelmente, assim como esse povo lá na época de Josué morreu no deserto e outros morreram dentro da terra prometida, isso pode acontecer com você. Porque a sua desobediência aliada à sua falta de fé vão corroborar para que você colha as mesmas consequências que este povo colheu. E é engraçado que isso está na Bíblia. Está claro, categorizado, escrito, reescrito. Tanto que esse autor de Hebreus cita Davi. E Davi, na época de Davi, olha, acontece tudo isso. Na época de Davi, Davi cita o mesmo texto. Ele chama a atenção para que as pessoas sejam obedientes, para que elas possam entrar nesse descanso, para que elas não percam esta oportunidade, não percam este lugar de descanso em Deus. Você percebe que esta palavra ela é pregada constantemente por homens de Deus. Mas antes de entrar no texto que Davi cita aqui em Salmos, só por curiosidade, vamos ver essa questão de abertura do Jordão, né? Vamos só quebrar um pouco aqui, colocar um parênteses e vai lá comigo em 2 Reis, versículos 7 e 8, e depois 13 e 14. Nós vamos ler 2 Reis 7 e 8, e depois nós vamos ler, na sequência, 2 Reis 13 e 14. Então, primeiro 2 Reis 7 e 8, depois 2 Reis 13 e 14, só por curiosidade. Mas vai lá comigo. Abre sua Bíblia lá comigo. 2 Reis. Vamos lá. Vou abrir aqui, só um minutinho, pessoal. Tá demorando um pouco para abrir minha Bíblia.
Segunda Reis, capítulo 2, primeiro versículos 7 e 8, depois versículos 13 e 14, diz assim: 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram o chão em seco. Agora vai o 13 e 14. Depois pegou o manto de Elias, né? Está se referindo a Eliseu que pegou o manto de Elias depois que Elias foi arrebatado, que tinha caído, e voltou para a margem do rio. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Parece que era algo constante na vida dos profetas de Deus, né? Naquela época era atravessar o rio. Se você atravessar o rio, bater, as águas se abrirem, eu tenho certeza que Deus está com você. Parece que era um milagre que era recorrente na vida dos profetas de Deus ao longo do Velho Testamento. Isso a gente consegue acompanhar. O que para mim é realmente surpreendente. Aí eu brincando aqui, né, eu penso, quando Jesus veio, ele falou, esse negócio de abrir as águas eu não vou mais fazer não. Eu vou deixar o rio e o mar correr no seu fluxo natural e eu vou andar por cima das águas. E aí quando chegou no nosso tempo agora, ao invés de a gente andar por cima das águas ou abrir as águas, a gente constrói túnel e ponte. De alguma forma nós estamos sempre atravessando mar e rio, né? Tô brincando. Mas é verdade, isso era um ponto que acontecia rotineiramente, né, na vida dos profetas, dos grandes homens de Deus. Esse milagre de abertura das águas. E isso, claro, tem um significado, obviamente, mas eu não vou falar sobre esse significado neste domingo, porque nós estamos falando da desobediência e da falta de fé como pontos críticos para a não entrada de uma pessoa no descanso do Senhor. Então, voltando para a palavra agora, fecha parênteses, voltamos para a palavra. E aí nós percebemos que o autor fala da época de Josué, fala da época de Moisés, mas também fala da época de Davi, que Davi também falava a mesma coisa. E onde está o que Davi falava? O que Davi falava está em Salmos 95:11, que é um salmo de Davi. Vai lá, Salmos 95, versículo 11, diz assim: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A mesma coisa, ele está se referindo àquelas pessoas que ficaram 40 anos no deserto. Então Davi também usou este exemplo na sua época, para pregar para aquele povo na sua época, dizendo, presta atenção com o que aconteceu com aquele povo que pereceu no deserto. Eles desobedeceram. Eles perderam a fé e não conseguiram entrar no descanso do Senhor. O texto de Hebreus ele é tão rico que o autor ele traz para os dias atuais. Ele diz assim, ele começa a entrar numa outra esfera, ele diz assim como naquela época, no dia que se diz hoje, ele está dizendo, hoje, está entre parênteses aí na tua Bíblia, pode reparar. Esse hoje significa naquele momento que ele está falando. Vocês podem entrar nesse descanso. Mas assim como aconteceu naquela época, para muitos que nós estamos pregando aqui, para muitos que Jesus pregou aqui, para muitos que os apóstolos têm pregado nesses dias, nem todos têm fé. Nem todos têm essa crença. Mas todos nós merecemos um ano sabático. E aqui vai mais um detalhe. Não é uma questão para nós hoje em dia de sábado ou de domingo. Não é mais uma questão do dia do sábado ou do dia do domingo. O nosso descanso é Jesus. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor, seja em qualquer dia. Se ele volta no sábado ou no domingo, pouco importa. Então pare de pensar da mesma maneira rudimentar que se pensava no passado, escolhendo um dia para escolher
que aquele dia é o dia do Senhor. Não, o dia do Senhor é o sábado. Isso para os judeus, para os adventistas, por exemplo. Aí para as igrejas tradicionais, para as igrejas que partiram da igreja romana, da igreja que vem a partir de Constantino, né, da igreja católica, não. E algumas igrejas tradicionais evangélicas, não. O dia do Senhor é domingo. O dia do Senhor é Jesus Cristo. Não é mais sábado ou domingo. O dia do Senhor é qualquer dia. Porque Jesus está contigo todos os dias. Porque o Espírito está contigo todos os dias. E você não se santifica mais, seja para o sábado ou seja para o domingo. Você se santifica para estar com Deus todos os dias, ou você é santificado pelo Espírito Santo que habita em você todos os dias. Ainda que você tenha um dia específico para ir à igreja, que convencionalmente no Ocidente, devido à nossa cultura, ficou o domingo. Claro que você precisa ir à igreja. Não ao menos uma vez por semana. O ideal, se você é a igreja, né, que eu estou dizendo é o culto com os irmãos, o ideal é que nós estivéssemos todos os dias cultuando a Deus com os nossos irmãos. Mas se não é possível, é óbvio que pelo menos uma vez por semana você deveria cultuar a Deus com seus irmãos em congregação. Isto seja um sábado ou um domingo. É claro que se convencionou no Ocidente o domingo, porque o sábado, via de regra, muitas pessoas trabalham. Então o domingo é mais comum que nem a maioria não trabalhe, pelo menos no domingo. Não que todos, tem muita gente que trabalha no domingo também hoje. Então é importante que você não estabeleça um dia para Deus, mas todos os dias. Então assim, eu vou parafrasear o autor de Hebreus. Assim como um dia lá no passado, alguém falou para que aquele povo acordasse para a vida, para que eles não perdessem o descanso no Senhor. Ainda que esse dia aconteceu para alguns, para outros não. Eu digo para vocês, parafraseando o autor de Hebreus, esse dia se chama hoje. Se hoje o Espírito Santo está batendo aí na sua porta, se hoje o Senhor está aí querendo falar contigo através da palavra, não fecha a tua porta para Ele. Abra o teu coração, abra a tua mente, deixa o teu orgulho aí no chão da tua casa, no teu quarto, aonde você estiver. Coloca aí o teu orgulho e confesse diante do Senhor que você tem sido desobediente, que você tem perdido a tua fé. Não justifique isso. Porque qualquer circunstância que você justificar o Senhor, não será uma justificativa. Então, a tua experiência com Deus, naquilo que se torna arrependimento é: Senhor, eu deixei de acreditar na sua palavra. Eu perdi a minha fé. Eu não creio mais nas tuas promessas. O Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou por mim e eu tenho virado as costas para Ele. Me perdoa, Senhor. Porque eu preciso e quero o teu descanso. Eu já não suporto mais a minha vida cheia de problemas, a minha vida cheia de coisas. Aí você vai dizer, mas eu sou uma daqueles que sigo ao Senhor. É fácil você medir. Por que aquele povo ficou no deserto? Uma das principais características, aquele povo murmurava o tempo todo. Se queixava o tempo todo. Não aceitava as promessas de Deus como uma bênção para a sua vida, dizendo: parece que nada vai dar certo, mas eu tenho absoluta certeza que tudo vai dar certo, porque as promessas de Deus já foram feitas. E eu vou dizer para você, tudo vai dar certo, porque as promessas de Deus já foram feitas e concretizadas em Jesus Cristo. Não há nada na vida de um cristão que não dê certo. Ainda que tudo pareça o contrário. Lembra Jesus na cruz? Parecia que ele tinha perdido. Parecia que os seus inimigos haviam vencido ele. Porque aquele que fez milagres, aquele que ressuscitou mortos, aquele que curou enfermos, aquele que ajudou tantas pessoas,
Parecia que ele não conseguia ajudar-se a si mesmo. Parecia que Deus já não estava mais com ele, para quem estava olhando de fora. Mas aquilo era a concretização dos planos de Deus. Então muitas vezes vai parecer na sua vida que você está derrotado, que você perdeu. E isso não mensure isso por riqueza ou por qualquer coisa nesse sentido. Mensure isso pelo descanso em Deus. Eu conheço algumas pessoas que mesmo diante de circunstâncias totalmente adversas, sem ter absolutamente nada, tem tanta fé no Senhor e confiança nas suas promessas, que sempre conseguiram em paz. Ou, não que não trabalharam, presta atenção, estar em paz não é não trabalhar, ok? Às vezes você está trabalhando muito, mas está em paz. Às vezes você está fazendo coisas, mas você está em paz. Em paz, quando eu digo é paz, você está unido à palavra, às promessas do Senhor. Você tem experiências com o Senhor de fé. Você crê em Jesus, você não apostatou da sua fé. E todos nós precisamos disso em nossas vidas. É algo difícil de se explicar e talvez algo ainda mais difícil de se viver devido a tudo que nós vivemos neste mundo. Mas nesta manhã, eu quero dizer para você, não fique fora do descanso de Deus. Deus tem um descanso para você. Você que está passando por muitos problemas, Deus não é um bombeiro que apaga incêndio. Esse descanso é um descanso para a eternidade, ainda que nesse mundo sejam vislumbres desse descanso. Esse descanso Deus fez para nós. Mas nós precisamos obedecer a sua palavra. E nós precisamos acreditar na sua palavra e nas suas promessas, em nome de Jesus Cristo, que é a própria palavra encarnada, que é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e, como diz a palavra, subiu aos céus e hoje está sentado à destra de Deus, preparando um lugar para nós, agindo por nós. Enviou o Espírito Santo para cada um de nós, esse Espírito que habita em nós hoje. Eu espero que você possa entender essa palavra nessa manhã e que você possa compreender o quão é importante que você tenha o conhecimento e o entendimento da palavra aliado a essa experiência diária com Deus de fé. Para que esse descanso seja sobre a tua vida, para que você possa entrar nesse descanso. O nosso descanso não tem mais um dia, nosso descanso tem um nome. O nosso descanso é Jesus Cristo. Se estivermos nele, entramos no descanso do Senhor. E é por isso que eu quero orar por você nessa manhã. Você que está cansado e sobrecarregado, venha até Ele. Não é até mim, o pastor, mas venha até Ele nesse momento. Venha até Jesus. Ajoelhe-se aí aonde você estiver. Derrama sobre Deus toda a sua angústia, todas as tuas mazelas. Arrependa-se dos teus pecados, porque o Senhor é compassivo, bondoso, misericordioso, gracioso. Aqui o texto de Hebreus termina que todos nós que estamos passando por necessidade precisamos da graça do Senhor, precisamos de Jesus, precisamos do Espírito Santo. Eu não conheço ninguém neste mundo que não tenha pelo menos uma única necessidade. Todos nós precisamos. E hoje, neste domingo, é o dia para isso. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, todos nós passamos por necessidades. E ansiamos, queremos entrar no teu descanso. Meu Deus, perdoa toda atitude de desobediência que nós temos e tivemos. Senhor, perdoa a nossa falta de fé. Fortalece-nos nesta manhã no teu Espírito. E também que nós possamos nos fortalecer enquanto irmãos em Cristo. Senhor, nós queremos entrar no teu descanso, porque mesmo em meio a tantas circunstâncias que parecem ser ruins, nós conseguimos descansar, porque nós entramos no lugar
que o Senhor reservou para os seus filhos. Meu Pai, perdoa-nos e também restaura-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Como nós precisamos do descanso do Senhor, como nós precisamos deste lugar, de entrar nesse lugar. Eu pensei tanto nessa palavra essa semana e orei tanto por isso, para que todos nós possamos estar realmente, experimentar, não por um minuto, não por um segundo, mas daqui para frente, estarmos nesse descanso e vivermos neste mundo que é cheio de aflições, que é cheio de desafios, que é cheio de circunstâncias não boas, em paz. Porque nós descansamos na obra do Senhor, que é Jesus Cristo, e por isso descansamos nas nossas obras. Amém? Meu irmão, permaneça fiel nos teus dízimos e ofertas. Tenho que dizer para você que nesse mês de junho nós não foi muito feliz nessa questão. E eu te peço que se você continue sendo fiel, permaneça fiel. Você que já é fiel, continue fiel. Você que perdeu essa fidelidade, passe a ser fiel novamente. E você que está passando por necessidade, não é com você que eu estou falando. Não quero que você tire nada da sua casa. Amém? Mas seja fiel nos teus dízimos e ofertas, para que a casa do Senhor possa se manter. Vai lá no nosso quadro de avisos, lá está para onde nós enviamos e colocamos os seus recursos. E também estamos cotando para que a gente possa voltar aos poucos, equilibrando os cultos. Essa semana tem culto de mulheres, será presencial, mas as vagas já estão esgotadas. Mas a gente vai equilibrando e daqui a pouco todos nós estaremos juntos. Agora escuta este último louvor, com teu coração quebrantado, a tua mente no Senhor, e vai lá para a sala de oração, orar, para que todos juntos possamos entrar nesse descanso do Senhor. Amém, meu irmão? Obrigado pela tua presença nessa manhã, obrigado por você fazer parte desta comunidade, que Deus te abençoe por uma vida em Jesus Cristo e com o Espírito Santo habitando em você. Amém? Deus te abençoe.